Isso aconteceu quando eu estava na casa dos meus 30 e poucos anos, e foi a experiência mais assustadora que me ocorreu. Meu marido, meus filhos e eu estávamos na sala, apenas relaxando, assistindo TV e conversando. Eu estava sentada no sofá quando algo, não me lembro exatamente o que, caiu. Então me inclinei para pegar. Mas no exato momento em que me abaixei, meu pé tocou o chão e minha mão alcançou o objeto. As três coisas aconteceram ao mesmo tempo. E de repente, eu não estava mais na minha sala. Na verdade, nem era mais eu mesma. Eu estava descendo de uma calçada, praticamente na mesma posição, em algo que parecia uma grande cidade, talvez nas décadas de 20. Olhei para mim mesma e, pelo que vi, eu devia ser um homem, porque vestia um terno com um casaco longo, sapatos e um chapéu. Preciso até procurar meu diário, porque anotei tudo na época, mas acho que me lembro de ter visto o reflexo dessa pessoa na água perto da calçada ou no vidro de um carro. Já faz um tempo e tudo durou apenas alguns segundos. Parecia que o que quebrou essa conexão, ou seja lá o que foi aquilo, aconteceu quando eu me levantei e então eu estava de volta à minha casa. O mais estranho é que foi tudo extremamente vívido, cheio de detalhes. Eu conseguia ouvir tudo, sentia como se realmente estivesse lá. E ainda consigo ver tudo claramente na minha memória. Eu sei que isso é absolutamente impossível e não faz o menor sentido, mas foi a coisa mais assustadora que já vivi. Aquele dia foi um dia perdido. Fui com a minha mãe até Ibiúna visitar a irmã dela e acabamos passando o dia inteiro lá. Chegamos por volta das 10 da manhã e só fomos embora às 10 da noite. Minha mãe sempre prolonga as visitas mais do que devia. Eu não levei nenhum livro, então fiquei dando voltas pelo jardim o tempo todo. Na volta, eu já não estava de muito bom humor. Não era nem tanto cansaço, a verdade é que eu só queria chegar em casa. Eram 11 da noite quando passamos pelo trecho de Piedade. Eu dirigia em uma velocidade normal, mas aquela parte da estrada não é reta e há uma descida que sempre achei perigosa porque não tem nenhuma iluminação. Você só enxerga o que os próprios faróis iluminam, o resto é pista vazia e campo completamente escuro. De repente, as luzes da caminhonete iluminaram algo que fez minha mãe pular do banco. Era uma procissão caminhando na escuridão total. Eles estavam no acostamento, bem colados à beira da pista, mas quase não dava para vê-los porque não tinham lanternas nem coletes de segurança. Estavam por um fio de serem atropelados. Liguei o pisca-alerta, reduzi a velocidade e, a pedido da minha mãe, me posicionei atrás deles como se fosse escoltá-los. Assim que paramos atrás, eles também pararam. Minha mãe disse que ia se oferecer para acompanhá-los por uns 10 quilômetros. Fiquei pensando se ela estava falando sério, mas não disse nada. Ela é muito católica, então sempre que via algo assim, dizia que já não podia mais por causa do joelho, e os olhos dela se enchiam de lágrimas. O brilho dos meus faróis batia direto nas costas deles. "Buzina", disse minha mãe, inclinando-se para perto do para-brisa. "Buzina para alguém vir aqui e dizer do que precisam." Dei 2 buzinadas. O som ecoou até para longe, mas ninguém na procissão se mexeu. Ninguém olhou para trás. Nem sequer quebraram a formação. Continuavam ali, parados, como se fossem postes fincados no asfalto. "Que estranho, nem me ouvem", murmurou ela. Eu não tirei as mãos do volante. O motor continuava ligado, fazendo os espelhos vibrarem. O silêncio lá fora era pesado. Uma pressão que parecia tapar os ouvidos. "Eu vou descer", disse ela de repente. Antes que eu pudesse impedir, ouvi o clique da trava da porta. "Mãe, não..." Ainda tentei dizer, mas ela já estava com a porta meio aberta. O frio invadiu a caminhonete em um segundo
e com ele veio um cheiro estranho, como de ferrugem. Foi um cheiro que depois ela descreveu exatamente como eu também senti. As pessoas da procissão continuavam de costas para nós, completamente rígidas, como se estivessem esperando ela pisar no asfalto para começar a se mover. Assim que ela colocou um pé para fora, desliguei os faróis. Queria ver se tinham alguma lanterna, tochas ou velas, mas não tinham nada. Tudo mergulhou em uma escuridão absoluta. Aquilo estava muito estranho. Desci rapidamente para não deixá-la sozinha. "Mãe, espera!" Falei, mas ela já caminhava em direção ao grupo. Percebi que não havia bandeiras nem imagem de santo sendo carregada. Minha mãe, que normalmente percebe esse tipo de coisa, não notou nada. Eu olhava de perto e aquilo não tinha nada de peregrinação. Todos estavam parados, rígidos, cobrindo o rosto com as mãos. "Vamos embora, mãe", sussurrei, segurando o braço dela. "Mas não podemos deixá-los aqui. Vai acontecer alguma coisa", insistiu ela. Como explicar que a cena era assustadora? Parecia que tínhamos encontrado um bando de fantasmas no meio da estrada. Não dava para ignorar o fato de que estavam ali, vagando no escuro, sem fazer um único som. Tudo o que eu queria era voltar para a caminhonete e trancar as portas. Mas eu não ia deixar minha mãe ali. Ela continuava falando com eles, perguntando de onde vinham, por que cobriam os rostos, e pedindo que fossem para o acostamento para não serem atropelados. Ninguém respondia. Só de imaginar todos tirando as mãos do rosto ao mesmo tempo, eu já sentia um pavor enorme. De repente minha mãe gritou, se virou e correu até mim. "Vamos embora, entra!" gritou. Ela me segurou pela mão com força e praticamente me arrastou de volta. Entramos na caminhonete de um salto. Dei ré, afastei um pouco para desviar deles e acelerei com tudo, sem olhar pelo retrovisor até estarmos bem longe. "O que você viu, mãe?" "O que eles tinham?" perguntei, já em velocidade. Ela ainda não conseguia recuperar o fôlego. Estava com as mãos apoiadas no painel, olhando fixamente para o para-brisa, tremendo. Ficou em silêncio por um momento, apertando o rosário que eu deixo pendurado no retrovisor. O som do motor era a única coisa dentro da cabine, enquanto deixávamos para trás aquela estrada cheia de curvas. Um deles tirou as mãos do rosto. Ela sussurrou. A voz dela tremia tanto que mal conseguia entender. "Ele não tinha rosto, filho." Ela me contou que, cansada de não receber resposta, tocou o braço de um deles. Era do que estava mais à frente. Nem fez força. O homem abaixou os braços imediatamente e o que apareceu era carne viva. Ele não tinha pálpebras, então os olhos saltavam para fora. Não havia sangue escorrendo. Parecia mais uma peça de açougue fresca exposta ao ar frio. Minha mãe ficou olhando fixamente para a faixa branca da estrada, como se ainda estivesse vendo aquela face ali, estampada no asfalto. Eu não conseguia parar de pensar no que ela disse. Aquela imagem me revirava o estômago. Não podia ter sido alucinação. O cheiro de sangue que subiu pela garganta. Eu também senti. Quando as primeiras luzes amareladas da cidade começaram a aparecer, minha mãe falou de novo. "Da próxima vez, filho, mesmo que eu implore ou peça para parar, não pare." Começo dizendo que meu nome é Maria e quero contar um pouco da história da minha irmã. Sinceramente, eu não sei por que ela continuava com o Damião. Era um homem que não ajudava em nada e nem sequer a tratava bem. Tudo isso que vou contar tem a ver com a minha irmã Brenda. Naquela época, minha irmã já tinha 2 filhos. Eu sempre dizia a ela que se o marido lhe dava uma vida tão ruim, o melhor era deixá-lo. Eu não entendia como às vezes ela vinha até a minha casa reclamar dele, dizendo que ele não prestava para nada, mas no fim das contas,
continuava vivendo ao lado dele. Mas Brenda parecia estar apaixonada, ou pelo menos essa era a única justificativa que eu conseguia encontrar. Meu cunhado era um homem que até trabalhava, mas gastava o dinheiro com outras coisas. Além disso, os salários nos povoados da região não eram bons, então, quando recebia, acabava gastando tudo com os amigos. Essa é a vida triste de um lugar onde não há muito o que fazer. E quando você tem um pouco de dinheiro, gasta sem pensar muito. Não estou generalizando, mas às vezes sinto que nos interiores, as pessoas nunca chegam a amadurecer completamente. Sempre ficamos na nossa zona de conforto. E acho que o Damião acabou pagando o preço por isso, porque desde que o conheci, ele sempre foi a mesma pessoa. Não parecia ter nenhum tipo de responsabilidade pelas crianças. Nós éramos da serra e crescemos em uma fazenda quase falida que fazia de tudo. Meus pais nos ensinaram muitas coisas e também ficávamos sabendo do que acontecia no povoado. Por isso eu pedi a Brenda que, se não pretendia deixar o Damião, pelo menos não ficasse incomodando nossos pais. Principalmente porque eles já eram idosos, e eu não gostava de ver minha mãe preocupada com ela. Mas honestamente não sei por que minha irmã ficou tão acomodada. Lembro que quando era solteira, nós duas trabalhávamos. Minha mãe nos ensinou a fazer muitas coisas. Preparávamos comida para vender e também saíamos pela manhã vendendo geleias d'água caseira. Mas depois que ela se juntou com aquele homem, parecia que já não se importava de onde viria o dinheiro. Não estou me comparando com a Brenda, mas no meu caso, quando me casei e tive filhos, tanto eu quanto meu marido trabalhávamos. Ele trabalhava com o pai na construção e eu continuava vendendo coisas que minha mãe nos ensinou a fazer. Sinceramente, não éramos ricos, mas nunca faltava o dinheiro do dia. Eu também tinha crianças pequenas e queria dar a elas uma vida que nós não tivemos. Mas Brenda pensava de outra forma, e isso nunca me agradou. Damião era meia colher, e Brenda ficava esperando que ele resolvesse a vida dela. Eu dizia a ela que poderia se virar sozinha, ou até mesmo voltar para a fazenda. Com certeza, nossos pais a receberiam e ajudariam com as crianças. Mas ela era uma mulher muito teimosa. Por mais que tentássemos conversar, ela não entrava em razão. Houve um período em que começaram a acontecer coisas que chamaram minha atenção. Antes ela costumava ir à minha casa me pedir dinheiro emprestado. Às vezes eu tentava ajudar, mesmo sabendo que aquele dinheiro provavelmente não voltaria. Eu acreditava quando ela dizia que era para as crianças, que não tinham o que comer ou que não tinha dinheiro para a fórmula. Ainda assim, eu não podia ajudá-la sempre. Tentava fazê-la entender que também era responsabilidade dela, que precisava fazer a parte dela. Mas no fim das contas, ela continuava sendo meu sangue e eles eram meus sobrinhos. Eu me sentia culpada por ter condições e às vezes não querer ajudar. Às vezes eu ia à casa dela visitá-la e percebia que tudo era uma bagunça. Sinceramente, não entendia como ela conseguia viver naquele lugar. Quando tinha tempo, tentava organizar um pouco, mas em outras ocasiões ficava só um tempo e depois ia embora, porque também não queria deixá-la mal acostumada. Mas a situação começou a mudar, porque apareceu outro homem que passou a dar dinheiro a ela, e eu comecei a suspeitar disso, até antes dos rumores começarem na boca do povo. Com o passar do tempo, comecei a notar algo diferente. Brenda passou a me pedir cada vez menos dinheiro. Isso me chamou a atenção, porque ela continuava reclamando do Damião. Mas agora já conseguia comprar fórmula para as crianças e também tinha dinheiro para fraldas. Lembro que, em certa ocasião, perguntei diretamente. Quis saber se o Damião já estava dando dinheiro ou de onde ela estava tirando aquilo. Brenda respondeu que havia pedido emprestado, mas eu não conseguia acreditar totalmente. Ainda assim, decidi não insistir. Pensei que talvez tivesse encontrado um trabalho, mas com o passar dos dias percebi algo.
Brenda não trabalhava e passava a maior parte do tempo em casa. Um dia, por acaso, voltei a perguntar. Quis saber quem era a pessoa que estava emprestando dinheiro a ela. Ela respondeu que era um conhecido do marido. O homem se chamava Orestes. Ela me explicou que ele era um conhecido do Damião, com quem trabalhava em uma plantação. O Damião fazia bicos colhendo manga, principalmente na época da safra. E segundo minha irmã, Orestes era dono de uma das plantações onde ele trabalhava. Ela também disse que um dia, o homem foi até a casa e conversou um pouco com ela, e que a partir daí começaram a se tornar amigos. Mas para mim, havia algo que não batia nessa história. Principalmente a forma como Brenda falava desse homem. Quis saber mais. Perguntei quantas vezes ela havia pedido dinheiro emprestado a ele, mas Brenda não respondeu claramente. Apenas disse que ele estava ajudando com alguns empréstimos e resolvendo alguns problemas que ela tinha. Foi aí que comecei a desconfiar. E a situação ficou ainda mais evidente quando as pessoas do povoado começaram a comentar. No começo, não era um grande boato. Apenas uma conhecida veio me dizer que estavam falando que Brenda estava tirando dinheiro de outra pessoa. Também diziam que ela estava com alguém, mas não sabiam exatamente com quem. E a primeira pessoa que me veio à mente foi Orestes. Mas havia algo que eu não entendia. Brenda continuava sendo muito atenciosa com o Damião. Fazia a comida que ele queria e o tratava bem. Às vezes eram vistos juntos comendo na praça como sempre. Porque minha irmã era daquelas mulheres que reclamam de um homem, mas continuam com ele. Então, o que as pessoas diziam não fazia muito sentido. O mais lógico seria que, se ela já não queria estar com ele, se separasse dele. Ainda mais agora que tinha alguém que poderia ajudá-la financeiramente. Um dia fomos lavar roupa no rio. Aproveitei aquele momento para perguntar se ela estava saindo com outra pessoa. Brenda negou, mas percebi algo em seu rosto. Eu a conhecia desde pequena e sabia perfeitamente quando estava mentindo. Naquele momento, Brenda disse que Orestes apenas estava ajudando com algumas despesas. Garantiu que ele a tratava bem e que era um homem muito atencioso. Mas eu entendi o que realmente estava acontecendo. Perguntei se ela estava apenas usando o homem para tirar dinheiro dele. Ela se indignou. Disse que não era assim e que ele ajudava porque queria. Mas eu sabia que ela não estava sendo sincera. Ela estava sim tendo algo com Orestes e não apenas algo sentimental. Mesmo assim, ela jurava que estava apaixonada por Damião. E eu acreditava, porque não é qualquer pessoa que aguenta tanto. Nem todo mundo perdoa um homem que não serve para nada. Também perguntei se Orestes tinha esposa ou filhos. Ela negou, mas eu não acreditei totalmente. E como ele não era do povoado, também não dava para confirmar na hora. Mas eu sabia que era só questão de tempo até descobrir. A situação começou a se complicar quando minha irmã passou a comprar coisas para as crianças. Começou com roupas e depois com alguns brinquedos. Eu, para falar bem a verdade, não era contra isso. Mas achava estranho que Damião não dissesse nada. Ele não dava dinheiro à minha irmã, então não se preocupava de onde vinha o dinheiro para comprar tudo aquilo. E também não quero falar mal do meu cunhado, mas até certo ponto, acho que ele mesmo fingia não perceber. Simplesmente não queria ver o que a esposa estava fazendo diante dos olhos dele. No fim das contas, ela continuava tratando-o bem. Então, na prática, ele tinha alguém cuidando da esposa, sem precisar fazer nada. As pessoas já comentavam. Inclusive diziam que o homem com quem ela estava tinha filhos. Lembro que em uma ocasião estive na casa da minha irmã. Nesse dia conheci Orestes. Ele parecia uma pessoa completamente tranquila e vestia-se de forma simples. Mas para mim a situação era desconfortável. Não gostava que ela estivesse tirando o dinheiro dele daquela forma. Quando ele foi embora, fiz um comentário direto.
Perguntei se ela não sentia nenhum tipo de remorso pelo que estava fazendo. Mas naquele momento, ela se manteve firme. Continuou negando que estivesse fazendo algo errado. Disse que ele a ajudava porque queria. Às vezes, meus sobrinhos ficavam na minha casa, e sei que não foi certo, mas aproveitei para fazer algumas perguntas a eles. Pelo que consegui entender, minha irmã realmente estava se envolvendo com aquele homem e fazia isso na mesma casa onde vivia com Damião. Isso começou a me incomodar ainda mais, porque as pessoas já falavam mal dela. Diziam que ela era uma mulher fácil e que estava apenas tentando tirar dinheiro daquele rapaz. Isso me incomodava, porque só criticavam ela. Do Orestes ninguém falava nada, sendo que ele também tinha família e também estava envolvido em tudo aquilo. Se fosse para apontar alguém, não era só minha irmã. Os dois eram adultos. Mesmo assim, parecia que a Brenda não se importava muito com o que diziam. Ela se mostrava tranquila. Quando eu conversava com meu marido sobre toda aquela situação, ele também não entendia o Damião. Dizia que não era normal ele agir como se nada estivesse acontecendo, ainda mais porque meu cunhado também estava sendo mal falado. A mulher dele estava com outro homem, e parecia que isso não fazia a menor diferença para ele. Meu marido me contou que entre os homens também se comentava sobre isso, e que criticavam muito o Damião, justamente por ele não fazer nada. Eu tentava justificar dizendo que o Damião era um inútil mesmo, e que agora só tinha encontrado alguém que bancasse os filhos dele. Porque uma coisa era verdade, meus sobrinhos estavam melhor desde que o Orestes apareceu. A Brenda vestia eles melhor e até comprava mais coisas. Eu já estava cansada de falar com a minha irmã, então parei de tentar convencer ela, mas deixei um aviso. Perguntei o que ela faria quando a esposa do homem descobrisse. Ela só ficava olhando para o nada, como se estivesse imaginando alguma coisa, mas nunca me respondia. Meu marido disse para eu não me meter nisso. Disse que o melhor era a gente cuidar da nossa própria vida. As coisas se complicaram quando a esposa do rapaz descobriu tudo. E foi tarde, porque isso aconteceu quase 6 meses depois de eu começar a suspeitar. Eu percebi porque minha irmã chegou na minha casa completamente arrebentada. Ela parecia que tinha sido arrastada pelo povoado inteiro. O rosto estava inchado, ela chorava sem parar e falava coisas horríveis sobre aquela mulher, como se a culpada fosse ela, e não a própria Brenda. Do jeito que deu, peguei gelo, tentei ajudar e pedi para ela me explicar o que tinha acontecido. Ela começou a me mostrar as marcas pelo corpo. Dava para ver os hematomas, e também notei que partes do cabelo dela tinham sido cortadas, como se alguém tivesse tentado raspar a cabeça dela, mas não tivesse conseguido. A Brenda disse que aquela mulher era louca e que não entendia por que tinha sido atacada daquele jeito. Eu fui direta. Falei que a culpa era dela, porque estava se envolvendo com o marido de outra mulher e ainda por cima tirando o dinheiro dele. Naquele momento, ela não conseguiu mais sustentar o que vinha dizendo. Acabou admitindo indiretamente que eu tinha razão. Me explicou que o Orestes quis ajudar por vontade própria e garantiu que nunca tinha pedido nada. Falava como se fosse completamente inocente, como se nada daquilo fosse culpa dela. Pelo menos quando a mulher encontrou ela na rua, meus sobrinhos não estavam juntos. Eles estavam com o Damião, então não viram nada. A minha irmã me contou como tudo aconteceu. A esposa do rapaz foi direto para cima dela, começou a gritar e depois veio a agressão. Tudo aconteceu numa rua, não muito longe do centro do povoado. Naquele momento eu não queria ficar dando conselho. Já estava cansada. Mas ainda assim deixei algo claro. Falei que o melhor era ela se afastar daquele homem e que não valia mais a pena continuar com aquilo. Também disse que no meio de tudo, ela ainda tinha dado sorte porque aquela mulher só tinha partido para agressão física. Expliquei que existem pessoas que fazem coisas piores, que mexem com os filhos ou até partem para bruxaria. Repeti que o melhor era sair dessa, que não valia a pena se expor daquele jeito,
e que tanto ela quanto o Damião precisavam trabalhar e assumir a responsabilidade pelos filhos. Naquele momento eu me alterei um pouco e falei algo que já estava entalado. Disse que o Damião sabia de tudo e que eu achava uma vergonha ele permitir que outro homem sustentasse os próprios filhos. A Brenda não teve escolha se não me ouvir. Estava machucada, chorando sem parar, ainda tentando me convencer de que não tinha culpa. Mas eu não discuti mais. Apenas concordei com ela, deixei ela falar e tentei fazer com que se sentisse ouvida. O que eu não sabia era que as coisas iam piorar muito. Principalmente porque a esposa do rapaz realmente ia fazer bruxaria contra a minha irmã. E não só contra ela, mas contra toda a família. Depois do que aconteceu, eu achei que a situação fosse se acalmar. Mas foi o contrário. No povoado já falavam muito mal da Brenda. Diziam que ela se metia com vários homens. Começaram a exagerar e inventar coisas sem sentido. Mesmo assim, o Orestes continuava procurando por ela. Eu não vi com meus próprios olhos, mas os comentários chegavam. Já tinha gente dizendo que a caminhonete dele aparecia na frente da casa o tempo todo. Eu fui falar com a minha irmã de novo e pedi para ela parar com aquilo. Me sentia como se fosse minha filha. Mas ela dizia que era ele quem a procurava e que ela não tinha mais nada a ver com isso. Só que não era verdade. Ela aceitava sair com ele, se encontravam escondidos, e o Damião continuava como se nada estivesse acontecendo. Sempre completamente alheio a tudo. Eu não quero exagerar, mas a pessoa mais inútil nessa história era o meu cunhado. Às vezes eu até pensava que ele tinha algum problema na cabeça, porque não era normal viver daquele jeito, sair para beber com os amigos e fingir que nada estava acontecendo. Uma vez, a Brenda me contou outra coisa. Disse que o Orestes tinha falado que ia deixar a esposa e que queria ir morar com ela. Aquilo me deu medo, porque ela também parecia apaixonada por ele e me incomodava pensar que ela poderia até abandonar os filhos para ir com esse homem. Eu pedi para ela não fazer nenhuma loucura. Falei que se ela fosse embora com ele e deixasse meus sobrinhos, eu nunca iria perdoar. Ela disse que não, que isso nem tinha passado pela cabeça dela. Mas eu sei como ela é, e sentia que era exatamente isso que ia acontecer. Era só questão de tempo até tudo sair do controle. Teve um momento em que eu perguntei outra coisa. Quis saber se ela estava usando algum tipo de bruxaria ou magia negra para prender o Orestes. Ela negou. Disse que nunca faria algo assim. Mas nessa altura eu já pensava em qualquer coisa. Minha cabeça já não estava mais lógica. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Até meu marido conversou com o Damião. Foi aí que meu cunhado desembuchou algo. Ele disse que não sentia mais nada pela Brenda e por isso não se importava com o que estava acontecendo. Meu marido tentou fazer ele reagir de outra forma. Perguntou se ele não pensava nos filhos, se não achava que eles estavam sofrendo. Mas ele respondia com silêncio. Às vezes só ficava olhando para o nada. Tanto eu quanto meu marido estávamos preocupados com meus sobrinhos. Mas também não havia muito o que fazer. Eu até falei com a minha mãe, pedindo para ela tentar fazer a Brenda enxergar a situação, na esperança de que tudo se resolvesse. Em várias ocasiões, meus sobrinhos ficaram na minha casa. A Brenda começou a se afastar deles. Já não tinha mais vergonha. Passava na caminhonete com o Orestes e deixava as crianças na minha porta. Pedia para eu cuidar e eu não tinha coragem de negar. Às vezes ela nem descia. Eu só escutava o carro chegando ou minha sobrinha batendo na porta. Eu tentei me afastar de tudo aquilo. Percebi que estava me desgastando com problemas que não eram meus. Mas a situação piorou. Principalmente quando comecei a visitar mais a Brenda na casa dela. Ela estava diferente, mais cansada. Eu ia com a intenção de fazer companhia e de lembrar que ela ainda tinha a gente. Mas ela só falava da rotina. Eu tentava puxar mais assunto,
principalmente sobre o Orestes. Então comecei a observar mais. Teve um dia em que ela estava na cozinha fazendo algumas coisas e eu notei algo que me preocupou. O cabelo dela estava caindo muito e ela parecia não dormir bem. Ela mesma disse que estava tendo sonhos pesados, que acordava cansada e que às vezes despertava no meio da madrugada com a sensação de um peso no corpo. Eu sugeri que ela fizesse uma limpeza espiritual só por garantia, para não ficar carregando energia negativa, embora no fundo eu pensasse outra coisa. Sentia que a energia negativa era a própria Brenda. Também falei que poderia ser bruxaria, mas ela não quis ouvir. Ignorou completamente o que eu disse. Eu sabia que ia chegar um momento em que tudo ia desmoronar, e que seria nesse ponto que ela ia entender que estava errada. Mas ela não se importou, porque um dia simplesmente foi embora com o Orestes. Deixou os filhos, como se não importasse. Numa manhã ela levou as crianças até minha casa, mas a tarde passou e ninguém voltou para buscá-las. Então meu marido levou os pequenos até a casa do pai. Só que o Damião não sabia de nada. Aquilo me deixou em alerta. Eu achei que algo tinha acontecido com ela. Mas não. Depois de várias tentativas, consegui falar com ela pelo telefone. E foi ali que tudo ficou claro. Ela mesma disse. Disse que tinha ido embora com o rapaz, que ele ia dar uma vida melhor para ela e que em breve voltaria para buscar os filhos. Naquela noite, eu chorei muito porque meus sobrinhos eram pequenos. Tentei ligar de novo, pois queria que ela acordasse para a realidade e que assumisse a responsabilidade. Mas a Brenda nunca mais atendeu. Lembro que minha sobrinha estava um pouco mais calma, mas o menino pequeno chorava. Ele perguntava pela mãe. Damião também não sabia de nada do que estava acontecendo, e foi nessa época que o vi um pouco mais preocupado com toda a situação. Eu conversei com meus pais e pedi que fossem procurar Brenda, mas ficamos quase 2 semanas sem saber exatamente onde ela estava. Até que, graças ao pessoal do povoado, descobrimos. Ela estava em outro município, talvez a umas 3 horas de onde morávamos. Meus pais tentaram falar com ela, mas minha irmã apenas garantiu que logo voltaria para buscar as crianças. Ela estava simplesmente se isentando da situação. Aquilo tudo me dava nojo. Ela podia seguir com a vida dela se quisesse, mas me surpreendeu muito que tivesse deixado os próprios filhos daquela forma. Lembro que quando fui com minha mãe vê-la, fomos até a nova casa onde ela estava morando. Quando a vi, parecia muito cansada, como se não estivesse dormindo bem. As olheiras eram visíveis no rosto. Mas, sinceramente, aquilo era o de menos para mim. Eu não ia ter empatia por uma mulher que tinha abandonado os filhos. Pedi à minha mãe que não continuássemos procurando Brenda, porque ela mesma acabaria percebendo a situação. Aquele homem, cedo ou tarde, iria se cansar dela e a deixaria. Ou talvez não, porque Orestes era tão sem vergonha quanto ela. Ele também tinha abandonado os próprios filhos. Foi aí que tudo começou a se complicar ainda mais, porque começaram a acontecer situações estranhas com meus sobrinhos. Eles ficaram quase 1 mês comigo em casa. Às vezes pareciam adoecer levemente ou ficavam um pouco irritados, mas nada fora do normal para crianças daquela idade. Porém, havia outras coisas que me pareciam estranhas. Por exemplo, minha sobrinha mais velha. Na época, ela tinha cerca de 4 anos. Parecia ter o sono muito leve. À noite, acordava e caminhava até a nossa cama. Dizia que estava com medo e às vezes até aparecia com os olhos marejados. Eu conseguia ver o desconforto no rosto dela. Com meu sobrinho pequeno também aconteciam coisas. Naquela época, ele tinha cerca de 1 ano e meio e estava começando a andar. Mas às vezes ficava olhando para o nada. Lembro de uma vez em que o vi brincando na sala e, de repente, ele parou, ficou olhando fixamente para um ponto e começou a chorar do nada. Eu convivia com meus sobrinhos só quando ficavam em casa comigo,
Então ainda pensava que talvez fossem comportamentos normais, já que cada criança é diferente. Mesmo assim, havia coisas que não faziam sentido. O menino pequeno não sentia muita fome. Às vezes ficava muito irritado. Eu o pegava no colo, tentava acalmá-lo, mas ele nem queria ficar comigo. Minha mãe ficou um tempo conosco, e durante esses dias as coisas se acalmaram um pouco. Achávamos que Brenda voltaria, mas claramente, pelo menos no início, isso não aconteceu. Quem parecia um pouco mais útil naquele momento era Damião, porque dava para ver que o peso de tudo tinha caído sobre ele. Tentava dar dinheiro para as crianças, já que Brenda não mandava mais nada. Era como se ela não tivesse mais filhos. Isso me dava um certo alívio. Não era suficiente, porque houve muitos anos em que Damião não fez nada por eles, mas pelo menos agora estava tentando assumir um pouco da responsabilidade. Minha mãe começou a pensar em levar as crianças para a casa dela. Disse que se Brenda não pretendia cuidar deles, o melhor era que ficassem com ela. E sinceramente eu pensava o mesmo. Também não me tranquilizava que eles ficassem com o pai. Mas antes de levarem as crianças, um dos meus filhos, o mais velho, me disse uma coisa. Ele comentou que a priminha dele estava agindo estranho. Disse que às vezes, quando estavam brincando, parecia que ela estava brincando com alguém. Não era algo tão evidente, mas meu filho dizia que sentia como se houvesse outra pessoa com eles. Principalmente quando brincavam de esconde-esconde, ou mesmo quando ele estava muito perto dela. Naquela época, meu filho tinha cerca de 6 anos. Eu sei que às vezes crianças inventam coisas, mas o que ele estava me contando parecia muito real. Lembro de uma ocasião em que ele me explicou algo a mais. Disse que estavam brincando de esconde-esconde e que ele estava procurando por ela pela casa. Foi então que viu algo. Ele descreveu uma sombra grande. Disse que parecia uma pessoa alta, parada perto do lugar onde a prima estava escondida, como se estivesse protegendo o esconderijo dela. Pedi mais detalhes, mas meu filho só conseguiu dizer que era uma figura muito alta, encostada na parede, e que não conseguiu ver o rosto. Avisamos Damião que as crianças iriam ficar alguns dias com meus pais. Ele pareceu incomodado com a decisão, mas não se opôs. Imagino que ele mesmo sabia que não podia fazer muita coisa. Lembro que nesse dia fomos até a casa do meu cunhado buscar roupas, e foi ali que senti algo estranho. A casa parecia carregada. Até notei que estava mais escura. Ele comentou que sentia como se houvesse algo o tempo todo com ele. Parecia confuso, como se não quisesse falar muito sobre o assunto, mas no fim acabou me contando algumas coisas. Disse que vinha passando por situações estranhas, que às vezes tinha o sono muito leve e em outras ocasiões acordava muito agitado durante a noite. Contou que sonhava como se estivesse se afogando e que, ao acordar, chegava a expelir água pela boca. Disse também que, certa madrugada, acordou sem motivo aparente em outro cômodo. E mencionou outro episódio, quando estava chegando em casa. Ele sentiu como se uma sombra tivesse entrado correndo no quarto dele, como se houvesse alguém lá dentro. Damião entrou imediatamente no quarto, mas não encontrou ninguém. Mesmo assim, garantiu que viu algo. Disse que era uma silhueta escura que só conseguiu ver por alguns segundos, mas que estava ali. Enquanto eu procurava as roupas das crianças, sentia que a casa estava diferente. Antes, já era uma casa suja quando Brenda morava ali, mas agora parecia pior, como se houvesse algo errado dentro daquela propriedade. Antes de levarmos as crianças para a casa dos meus pais, decidimos fazer mais uma coisa. Levamos elas à igreja para que o padre as aspergisse com água benta. Ele também fez uma pequena oração por elas, para que fossem protegidas. Sinceramente, achei que tudo iria melhorar. Sentia que na fazenda elas estariam tranquilas. Mas a realidade foi outra. A situação piorou muito mais do que eu imaginava, porque a mulher de Orestes não estava fazendo bruxaria apenas contra Brenda. Também estava fazendo contra as crianças.
e foram elas que mais sofreram com tudo isso. A próxima parte do relato será narrada pela mãe da protagonista, Dona Ernestina, para que a história fique mais fácil de acompanhar. Tudo isso aconteceu quando meus netos chegaram à fazenda. Eu estava muito triste com toda a situação. Doía muito ver o que minha filha tinha feito. Eu não conseguia entender como ela pôde abandonar os próprios filhos para ir viver com outro homem. Tanto meu marido quanto eu estávamos profundamente abalados com tudo o que havia acontecido. Mesmo assim, tentamos não deixar isso nos afetar tanto, porque já tínhamos feito tudo o que podíamos para procurá-la. Queríamos resolver a situação e, principalmente, que ela voltasse para os filhos. Mas parecia que Brenda já não se importava mais, então decidimos trazer nossos netos para conosco. Achamos que aqui estariam melhor, mas o problema era outro. Nós não sabíamos o que as crianças já traziam com elas. Estavam fazendo bruxaria contra elas. Acredite, essas coisas estranhas não me surpreendem. Já tinha ouvido histórias de possessões e de pessoas que perdiam o controle. Além disso, sempre fui muito fiel a Deus, e isso me fazia sentir protegida. Mas eu não sabia que, com meus netos, tudo seria diferente. Lembro que desde o trajeto até a fazenda, já sentia uma palpitação no peito. Achei que fosse pela responsabilidade de cuidar deles, já que passariam a viver comigo por um tempo. Mas não demoraram nem 2 semanas para percebermos que algo não estava certo. Havia situações sem explicação. Eu ficava com as crianças em casa enquanto meu marido saía para trabalhar e comecei a notar coisas, principalmente com minha neta, que parecia mais distraída. Às vezes parecia que ela estava brincando com alguém, mas eu não via ninguém. Nunca tinha visto isso antes. Nem com minhas filhas, nem com outras crianças. Além disso, minha neta já não era um bebê. Ela entendia muita coisa. Às vezes eu a via andando pela casa como quando alguém perde um cachorrinho. Eu perguntava o que ela estava fazendo e ela dizia que estava procurando alguém, mas nunca dizia quem era, nem como essa pessoa era. Isso não acontecia o tempo todo, mas pelo menos uma vez por dia, sim. Era como se algo se escondesse dela e minha neta estivesse seguindo aquilo. Mas quem mais me preocupava era o menino pequeno. Desde o primeiro dia na fazenda senti que ele estava diferente. Ainda era um bebê, usava fralda, e lembro que eu precisava ficar com ele no colo quase o tempo todo. Nem conseguia deixá-lo dormindo, porque acordava chorando muito forte. Eu tentava acalmá-lo, mas aquilo me parecia estranho. Também notei outra coisa. Quando ele chegou, parecia mais leve. Eu já o tinha carregado antes e lembrava que ele pesava mais que aquilo. Agora ele estava mais magrinho. O rosto parecia pálido, abatido, e não só ele. A menina também estava assim. Lembro de uma vez em que fui dar banho nele e percebi uma coisa. Ele tinha manchas escuras debaixo do braço e, olhando melhor, também nas pernas. Apertei levemente para ver se doía, mas ele não reagiu. Só ficou com o olhar perdido. Eu já tinha cuidado de crianças antes, mas meus netos eram diferentes. Não de uma forma ruim, mas pareciam tristes e sem vontade. Uma noite aconteceu algo ainda mais forte. Meu neto começou a chorar de madrugada. Gritava com muita força, como se estivesse rasgando a própria garganta. Meu marido e eu levantamos rapidamente, porque a cama dele ficava no mesmo quarto que o nosso. Porém, quando chegamos, o menino não estava no colchão. Ele estava debaixo da cama. Pensamos que ele tivesse caído, por isso estava chorando. Só que havia algo que não fazia sentido. O menino estava bem no fundo, em um canto. Se tivesse caído, teria sido por uma das bordas, mas onde o encontramos, ele estava encostado na parede, lá embaixo da cama. Além disso, não ouvimos nenhum barulho e nenhum som de algo caindo. E mesmo que tivesse sido ele, não havia como ter se arrastado tão rápido até aquela parte. Parecia mais que algo o havia puxado para dentro. Meu marido, como pôde, o tirou dali,
e foi então que notei outra coisa. O menino tinha marcas na pele, como se alguém o tivesse segurado com força. A primeira coisa que fizemos foi olhar para a menina. Pensamos que tinha sido ela, mas também não fazia sentido. Minha neta estava em cima da cama, agitada, e não havia descido. Tudo tinha acontecido muito rápido. Não era possível que ela o tivesse empurrado, derrubado e voltado para o colchão em segundos. Além disso, ela não tinha força para fazer aquilo. Nada daquilo tinha lógica. Outra coisa estranha que aconteceu enquanto as crianças estavam lá foi que eu sentia a casa desconfortável. E estamos falando de uma casa onde eu cresci. Eu conhecia muito bem ela, mas naquele período parecia diferente, como se não fosse o mesmo lugar. Meu marido também comentava que, às vezes, se sentia incomodado, principalmente quando se levantava de madrugada, já que ele era o primeiro a acordar. Ele me contou que, certa vez, a casa estava completamente escura. Levantou-se tentando fazer o menor barulho possível. Disse que saiu do quarto e caminhou até onde deixava suas botas, para ir ordenhar e levar um pouco para o patrão. Ainda não havia amanhecido e nem sequer havia a claridade da manhã. Apenas a luz da lua iluminava um pouco o exterior. Meu marido me garantiu que, enquanto calçava as botas, viu algo se mover no quintal. Não era uma sombra entre as árvores. Era algo que estava quase no meio e se moveu rápido, como correndo para um canto. Ele disse que parecia uma pessoa porque se movia como uma, mas também mencionou que parecia uma silhueta alta, como se estivesse coberta por um manto preto. Ele não soube explicar direito, mas jurou que mesmo com pouca luz, viu que não era um animal. Mas houve outra situação que nos deixou ainda mais desconcertados. Foi de madrugada. Eu comecei a ouvir como se algo estivesse rosnando dentro do quarto. As crianças estavam na cama ao lado, a uns 2 metros de distância, mas o som era claro, como se houvesse um animal dentro do quarto. Parecia alguém apertando os dentes e rangendo com força. Eram rangidos altos. Tentei levantar um pouco o rosto para olhar em direção à cama das crianças, com a pouca luz que entrava pela janela. Parecia que as duas estavam dormindo, mas o som continuava. Dava para ouvir os dentes se pressionando com força, como se alguém estivesse triturando algo duro. Aquilo me deixou muito nervosa. Tentei acordar meu marido, mas ele não reagia, e não era ele que fazia o barulho, porque estava ao meu lado. O som vinha de algum canto do quarto, mais para o lado onde estavam as crianças. Eu estava prestes a me levantar quando ouvi um rosnado. Até hoje posso dizer que aquilo soava como um animal, mas um animal grande. O som reverberou pelo quarto inteiro. Não foi longo, mas foi muito claro. Não sei explicar direito, porque parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Naquele momento me assustei e comecei a sacudir meu marido com mais força. Quando ele finalmente acordou, não entendeu o que estava acontecendo. Levantou-se e acendeu a luz. Naquele instante não se ouvia mais nada. O quarto estava completamente em silêncio. O lugar estava vazio. Isso foi o que mais me deixou doida, porque nas noites anteriores nunca tínhamos ouvido as crianças fazerem aqueles sons. Além disso, não eram sons humanos. A situação se complicou quando as crianças ficaram doentes. Isso aconteceu poucos dias depois de chegarmos. Eu já tinha notado as marcas no corpo delas, mas o que mais me chamou a atenção foi outra coisa. Elas não queriam comer nada, nem o mais simples. Nem o tacacá que tanto gostavam. Lembro que minha neta estava muito mal do estômago. Qualquer coisa que provava a deixava enjoada. Às vezes começava a vomitar quase imediatamente. Em uma ocasião, ela estava na sala de jantar comigo. Não conseguiu se conter. De repente, começou a vomitar tudo o que havia comido. Eu, como pude, a levei para fora de casa. A menina se ajoelhou na terra e começou a expelir o pouco que tinha no estômago. Ela tremia com muita força.
Eu lembrava que antes de levá-las à fazenda, já as tínhamos levado a médicos. Mesmo assim, eu tinha muito medo de que algo pior acontecesse. Então tomamos uma decisão: voltar para o povoado o mais rápido possível. Porque o menino mais novo também estava mal. Lembro que nas unhas dele havia marcas escuras ao redor das bordas, como se fosse algum tipo de fungo se formando. Assim que chegamos ao povoado, levamos as crianças direto ao pediatra. Tanto nossa filha Maria quanto nós estávamos muito preocupados, esperando ouvir o que o médico diria. Mas Maria nos disse algo que me fez pensar. Ela afirmou que sentia que estavam fazendo bruxaria contra eles. Maria também mencionou que seu marido havia notado coisas estranhas, situações que começaram a acontecer desde que as crianças estavam com eles. E para ela, tudo aquilo não podia ser coincidência. Eu mesma cheguei a pensar outra coisa. Acreditei que talvez Brenda também tivesse sofrido algum tipo de feitiço, porque não era normal que ela se afastasse assim dos próprios filhos. Eu sentia que minha filha estava sob algum tipo de influência obscura. Mas Maria me disse para não acreditar nisso. Ela afirmou que Brenda já era assim desde que começou a viver com Damião. Maria disse que não podíamos continuar justificando suas atitudes e que ela havia decidido ir embora com Orestes por vontade própria. Às vezes eu sentia que minha filha guardava rancor da irmã, como se tivesse um certo ressentimento. Mas com o tempo, não pude negar que Maria tinha razão. Ela chegou até a afirmar que era mais provável que Brenda tivesse feito algo contra Orestes, e não o contrário. Eu pedi a Maria que não rejeitasse tanto a irmã, mas a verdade acabou vindo à tona. Com o tempo, entendi que ela estava certa. Brenda não era inocente, e me surpreendeu muito perceber o quão pouco se importava com os próprios filhos. Às vezes acreditamos que conhecemos nossa família, que por termos criado nossos filhos os entendemos completamente. Mas muitas vezes os pais estão enganados. Brenda não era a pessoa que eu pensava, pelo menos não a filha que imaginávamos quando ela era pequena. Agora voltamos à narração da Maria, para que a história fique mais fácil de acompanhar. Quando trouxemos as crianças de volta ao povoado, fiquei muito assustada. Não podia acreditar em como estavam. Pareciam muito mal, muito magras e, acima de tudo, muito fracas. Já as tínhamos levado ao médico, mas ainda assim eu sentia que aquilo não era suficiente. Então tomamos outra decisão que é comum por aqui: gastar dinheiro com um curador. Muitas vezes é melhor tirar a dúvida e consultar alguém que entende do espiritual. Foi então que decidimos levar as crianças. O curador vivia em um casebre próximo a outro município. Era um homem de cerca de 80 anos com um olhar muito tranquilo. Lembro que naquele dia levamos as crianças e desde que chegamos elas estavam muito inquietas e não queriam ficar ali. O senhor Euclides nos disse que isso era normal. Explicou que ele mesmo sentia que algo não estava bem com elas. Disse que não se tratava de uma doença do corpo, mas de uma contaminação espiritual. Primeiro, ele nos pediu que não contássemos nada do que estava acontecendo. Ainda assim, começou o trabalho. Leu as cartas e chegou praticamente à mesma conclusão. Explicou que havia uma mulher que sentia muito ódio por Brenda por causa do que havia acontecido e que estava descarregando esse sentimento nas crianças. O senhor Euclides afirmou que essa mulher sabia o que fazia e sabia que poderia atingir Brenda atacando seus filhos. Mas também confirmou algo a mais. Brenda não estava bem. Ela também estava sendo afetada, assim como Damião. Disse que era um ataque completo contra aquela família, mas que o foco principal eram as crianças. Depois revelou algo que já suspeitávamos. Brenda tinha um vínculo muito forte com os filhos e, como mãe, sabia que algo estava acontecendo com eles. Mesmo assim, estava escolhendo ignorar. Porque nas cartas apareceu outra coisa. Brenda já havia buscado ajuda antes. Ela tinha ido a outro curador, então estava consciente de tudo.
Ela sabia o que estava acontecendo tanto com ela quanto com os filhos. Naquele momento olhei para minha mãe e senti algo muito forte. Porque ela ainda acreditava que Brenda era uma boa mulher, que não fazia mal a ninguém. Mas isso não era verdade. Ao mesmo tempo, doeu saber que minha irmã havia buscado ajuda e, ainda assim, decidiu abandonar os próprios filhos àquela situação. O Sr. Euclides nos disse mais uma coisa. Ele comentou que o que Brenda sentia por Orestes não era amor. Eram duas pessoas machucadas, pessoas que se juntam, e por isso sentem que se encaixam. Aquilo não ia durar. Era só questão de tempo até tudo desmoronar. Ele também nos explicou que minha irmã estava tentando se fortalecer. Disse que ela estava procurando outro curandeiro e buscava reforçar o vínculo que tinha com Orestes. Isso me deu muita raiva, porque eu não conseguia entender como minha irmã podia escolher um homem em vez das próprias crias. O Sr. Euclides aceitou nos ajudar. Disse para ficarmos tranquilos, que faria tudo o possível para nos apoiar. Garantiu que as crianças iriam melhorar e que a situação ia se resolver. Mas também nos pediu algo importante: fé, confiar em Deus e acreditar que tudo iria mudar. Durante as visitas que fazíamos, o curandeiro também nos falou sobre a esposa de Orestes. Comentou que aquela mulher também estava passando por coisas muito pesadas. Explicou que toda a magia obscura que ela estava usando acabaria voltando contra ela, e que o mais provável era que esse mal atingisse os próprios filhos. Isso me fez sentir mal, porque eu entendia a revolta dela. Poxa, minha irmã havia levado o marido dela. Com certeza aquela mulher estava colocando toda essa dor para fora através de coisas sombrias. E eu não a culpava totalmente, mas também não sentia empatia. Não queria sentir pena. Naquele momento eu só queria uma coisa: que meus sobrinhos melhorassem. Eu também comentei que tentamos ajudar Damião. O senhor inclusive explicou que podia ajudá-lo a ficar mais consciente. Então conversamos com ele, sugerimos que aceitasse uma limpeza espiritual ou algo que lhe trouxesse mais clareza para viver. Damião aceitou. Ele parecia confuso com tudo aquilo, mas foi uma das poucas vezes em que vi iniciativa da parte dele. Então começou a ir conosco. E com o passar das semanas notei mudanças. Senti ele mais presente e centrado. Ele passou a levantar para trabalhar, a pensar nos filhos, e começou a comprar coisas para eles. O Sr. Euclides nos deixou algo muito claro. Meu cunhado não era uma má pessoa, mas carregava traumas e muitos medos. Ainda assim, posso dizer que naquele período ele mudou. Tomou jeito e se esforçou. Eu o senti mais preocupado com os filhos. Isso me trazia tranquilidade porque meus sobrinhos estavam melhorando e também me alegrava ver o pai deles presente. Não foi algo rápido, foi um processo de vários meses. O Sr. Euclides também nos deu uma orientação muito clara. O mais importante era dar carinho às crianças e muita atenção, porque para elas tudo aquilo era muito difícil. A mãe não estava presente. Ele explicou que, quando falta um pai ou uma mãe, a bruxaria pode afetar mais intensamente as crianças, principalmente quando estão vulneráveis. Ele nos disse ainda que, quando alguém tenta prejudicar uma família, as energias negativas podem se manifestar como criaturas ou presenças muito intensas. E nesse caso, meus sobrinhos estavam vulneráveis. Por isso o ataque foi mais forte e mais direto. Mesmo que não demonstrassem totalmente, eles percebiam que algo faltava. E o melhor a fazer era preencher esse vazio com momentos bons e estando sempre atentos a eles. Às vezes eu percebia algo em minha mãe. Parecia haver esperança, como se minha irmã pudesse voltar. O curador disse que essa possibilidade existia, que se quiséssemos poderíamos fazer um trabalho para que Brenda retornasse. Mas eu fui clara com minha mãe, não valia a pena. Talvez muitos pensem que eu estava com raiva, e em parte estava pelo que ela fez com os filhos. Mas a verdade é que eu já não confiava nela.
Não concordava com o que ela tinha feito. E sei que muitos podem questionar por que demos outra chance ao Damião, mas meu cunhado mereceu. Não devolvemos as crianças imediatamente. Pedimos que ele demonstrasse compromisso e que provasse que queria recuperar a família. E durante aquele ano ele esteve presente. Talvez antes não estivesse, mas naquele momento ele fazia de tudo pelos filhos. Além disso, com o passar dos meses, as crianças mudaram. Estavam mais tranquilas, não adoeciam tanto e principalmente deixaram de agir de forma estranha. Pararam de procurar coisas invisíveis e de reagir a coisas que não estavam ali. Nos anos seguintes, muitas coisas aconteceram. Foi como um furacão de emoções, principalmente porque várias coisas que o curandeiro havia dito começaram a se cumprir. E com isso me refiro a algo muito claro. Brenda voltou. Voltou praticamente implorando perdão a Damião. Veio com a história de sempre, dizendo que Orestes a tratava mal e que a fazia sofrer. Isso aconteceu quase 2 anos depois de ela ter ido embora. Mas quando voltou, estava grávida de cerca de 4 meses. Depois ela veio falar conosco. Tentou fazer as pazes e disse que estava desesperada. Eu não quis dar importância. Sinceramente, eu só queria paz. Já tinha sido mais do que suficiente tudo o que ela nos fez passar. Não tinha a intenção de me envolver novamente. Fui direta e disse que não queria que ela me procurasse. Meu marido comentou que talvez eu tivesse sido dura, mas não me importei. Eu só queria tranquilidade. Quem decidiu ajudá-la foi minha mãe, e eu entendo. É filha dela e ela estava preocupada. Minha mãe a acolheu na fazenda e a manteve lá por alguns meses, enquanto esperava o bebê. Mas esse bebê não nasceu. Ela o perdeu quase aos 7 meses. Foi algo muito difícil. Lembro que naquela ocasião tentei dar palavras de apoio, mas ela me rejeitou. Não levei para o lado pessoal. Cada um dá o que tem dentro de si. Por outro lado, fiquei sabendo de mais coisas. Orestes também tentou voltar com a esposa e disse que Brenda tornava a vida dele um inferno. A esposa o aceitou de volta, mas também começaram a surgir rumores muito pesados sobre os filhos dessa mulher. Adoeciam com frequência e um deles sofreu um acidente grave de bicicleta. Ele nunca mais voltou a andar da mesma forma. Também soube que aquela mulher vivia discutindo com todos e que estava sempre em conflito. E no fim, acabou virando motivo de comentários no povoado por ter aceitado Orestes de volta depois de tudo. No fim das contas, ninguém sabia exatamente o que era verdade e o que não era. Conversando com meu marido, tomamos uma decisão: não nos envolver mais nesses problemas. Tudo aquilo tinha nos desgastado demais. Então resolvemos manter distância. Mas houve algo que realmente mudou. Damião se tornou o pai que deveria ter sido desde o começo. É verdade que o curandeiro o ajudou, com limpezas e curas, mas o mais importante foi a mudança dele. Já se passaram quase 10 anos desde tudo isso, e Damião tem se esforçado para dar o melhor aos filhos. Eles não vivem com luxo, mas vivem bem. Meu cunhado não voltou com Brenda. Hoje ele está com outra mulher, que também tem um filho de outro relacionamento. Eles parecem tranquilos. E o que mais me alegra é ver que meus sobrinhos cresceram saudáveis. Apesar de tudo o que viveram, hoje são crianças tranquilas e aproveitam a vida. Tentamos consertar as coisas, mas, de certa forma, ambas decidimos manter distância. Não há ódio, não há rancor, apenas entendemos que é melhor assim.